Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve, querido irmão e irmã. Hoje, segunda-feira, 19 de outubro, meditemos juntos o Evangelho de São Lucas, capítulo 12, versículos de 13 a 21. Naquele tempo, alguém do meio da multidão disse a Jesus: Mestre, dize a meu irmão que reparta a herança comigo. Jesus respondeu: Homem, quem me encarregou de julgar ou de dividir vossos bens? E disse-lhes: Atenção, tomai cuidado contra todo tipo de ganância, porque mesmo que alguém tenha muitas coisas, a vida de um homem não consiste na abundância de bens. E contou-lhes uma parábola. A terra de um homem rico deu uma grande colheita. Ele pensava consigo mesmo: O que eu vou fazer? Eu não tenho onde guardar minha colheita. Então resolveu: Já sei o que fazer. Eu vou derrubar meus celeiros e construir maiores. Neles eu vou guardar todo o meu trigo, junto com os meus bens. Então eu poderei dizer a mim mesmo: Meu caro, tu tens uma boa reserva para muitos anos. Descansa, come, bebe, aproveita. Mas Deus lhe disse: Louco, ainda nesta noite pedirão de volta a tua vida. E para quem ficará o que tu acumulaste? Assim acontece com quem ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico diante de Deus. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, Jesus trata hoje de um tema gravíssimo da vida cristã: a cobiça. O perigo da avareza. O que significa a palavra avareza? Em grego é philargyria. Phila, de onde vem philo, significa amor, philos. E argyria significa prata. Então, philargyria significa o amor à prata, o amor à moeda, o amor ao dinheiro. Uma coisa é ter o dinheiro, outra coisa é o dinheiro lhe ter. Uma coisa é ter dinheiro no bolso, outra coisa é ter dinheiro no coração. E da avareza decorrem injustiças, ódios, invejas, roubos e assassinatos. Se a soberba se situa na ordem do ser, a avareza se situa na ordem do ter. Santo Tomás de Aquino define a avareza como o desejo desmedido de posse e o enquadra numa tríplice ofensa. O avarento ofende a Deus, ao próximo e a si mesmo. Ninguém pode nadar na abundância das riquezas exteriores sem que o outro passe necessidade. No Evangelho de hoje, nós vemos dois irmãos que estão em litígio, que estão brigando por causa da herança, a ponto de um deles dizer: Mestre, dize ao meu irmão que reparta a herança comigo. Jesus não veio ser juiz de coisas materiais. Jesus se recusa a ser juiz de coisas terrenas, mas aponta a grande causa de conflito entre as pessoas, ou seja, a avareza, quando ele diz: Atenção, tomai cuidado contra todo tipo de ganância, porque mesmo que alguém tenha muitas coisas, a vida de um homem não consiste na abundância de bens. Que belo! A vida de um homem não consiste
na abundância de bens materiais. E Jesus, para ilustrar a sua fala, conta uma belíssima parábola, como nós ouvíamos. É chamada a parábola dos 6 eus. E a parábola retrata a história de um homem rico que tinha uma grande colheita. E ele pensava consigo mesmo, por isso que vem os eus, os 6 eus. O que eu vou fazer? Eu não tenho onde guardar minha colheita. Já sei o que eu vou fazer. Eu vou derrubar meus celeiros. Neles eu vou guardar todo o meu trigo. Então eu poderei dizer a mim mesmo: o avarento é uma pessoa egocêntrica, tem como centro o seu eu. Essa parábola mostra como um homem que recebe uma bênção faz dela uma maldição. Sua colheita foi abundante, a safra foi generosa e ele até construiu um celeiro para guardar o trigo e todos os seus bens. Mas ele cometeu um erro gravíssimo. Não agradeceu a Deus pela farta colheita, nem demonstrou generosidade com tanta fartura. Em nenhum momento ele se lembrou daqueles que não têm. Em nenhum momento ele tentou exercer a caridade fraterna. Pensou apenas em si. Não pensou no irmão, não pensou no próximo. Seus bens eram exclusivamente para ele. E tudo foi guardado no celeiro para o seu bel prazer, como nos diz o Evangelho. Meu caro, tu tens uma boa reserva para muitos anos. Ele falando para si próprio. Descansa, come, bebe, aproveita. Esse homem rico não meditou na fugacidade da vida e na brevidade da existência. Ele esqueceu que tudo passa, só Deus basta, como diz Santa Teresa. E nós viemos nu para este mundo e nu voltaremos. Queridos irmãos e irmãs, nós não somos donos de nada, nós somos apenas mordomos. Deus é que é o dono de tudo, somos administradores. E tudo aquilo que nós podemos perder não é nosso. Se eu posso perder uma fazenda, essa fazenda não é minha. Se eu perdi o meu pai, não é meu pai não é meu. Minha mãe não é minha. O filho, na verdade, não é teu. Tudo é de Deus. Não há caminhão de mudança em enterro. Ele não meditou sobre a morte. Ele achou que o futuro estaria em suas mãos. Ele se achava o Senhor de sua vida. Naquela mesma noite, nos diz o Evangelho, que ele morreu. Ele só pensou na provisão do seu corpo e em nenhum momento pensou na salvação da sua alma. Ele estava totalmente absorvido nos bens materiais. O trabalho para ele se tornou um verdadeiro ídolo. E ele se preocupou apenas com a provisão desta vida terrena. Santa Teresa d'Ávila, no livro da Vida, relata logo no início do seu livro um momento no qual ela se encontrava com seu irmão Rodrigo, ela menina, mais ou menos com uns 9 anos de idade. Os dois estavam conversando sobre as penas eternas e sobre as recompensas eternas. E ela costumava conversar por longas horas com o seu irmão Rodrigo. E quando ela falava tanto da vida eterna como também da condenação eterna, ela dizia com o seu irmão: tudo isso é para sempre,
sempre. E é bom nós termos essa sensibilidade que a vida eterna, tanto no paraíso como também na condenação, no inferno, tudo isso é eterno. Quando nós meditamos sobre a vida futura, nós nos preparamos no aqui e no agora para o juízo final. O juízo final se faz hoje. Então, aquilo que eu faço hoje vai determinar o meu amanhã, vai influenciar no meu amanhã. Por isso que é importante que nós possamos meditar sobre a brevidade da vida. Hoje, muitos vivem como se não existisse a eternidade, inclusive muitos que se dizem católicos. Colocar a confiança nas coisas materiais é loucura. Por isso que nosso Senhor diz: louco! O avarento dá um valor exagerado às coisas materiais. Um valor que, na verdade, essas coisas nem têm. Colocar a confiança nas coisas materiais é uma insanidade. São Paulo já dizia: quem tem mais, compartilhe mais. São Máximo Confessor diz que a causa da avareza são 3. A primeira é o amor ao prazer. Nós até ouvimos no Evangelho que aquele homem estava preocupado em descansar, comer, beber e aproveitar. A segunda causa da avareza é a vanglória, ou seja, a glória vã. Carrões, grandes casas, passeios, são pessoas que pensam em ter dinheiro para usufruir de forma exagerada dos bens materiais. Mas a maior causa da avareza é a falta de fé em Deus. O avarento ele confia muito mais na sua conta bancária robustecida do que na providência de Deus. Por isso, amados irmãos e irmãs, que nós hoje peçamos a nosso Senhor a graça do despojamento, como diz São Paulo: aquele que está casado, viva como se não estivesse casado. Aquele que compra algo como se não possuísse. E é isso que faz com que nós sejamos livres. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.